Deuteronômio capítulo 23. Começamos com a lista das pessoas que deveriam ser excluídas das Assembleias Santas dentro deste povo de Israel. Tá? Então um exemplo que nós vamos ver aqui no primeiro momento diz o seguinte, olha, aqueles aqui os testículos foram esmagados ou cortado o membro viril não vão entrar na Assembleia do Senhor. Obviamente que nós não estamos falando aqui de acidentes, tá bom, pessoal? Aqui a ideia era daqueles que queriam ser, por conta de um contexto de culto pagão, eunucos. Então eles cortavam fora o membro viril do homem para serem eunucos. Esses não podiam, então, entrar nas Assembleias Santas aqui do Senhor. E aí nós vamos ver uma lista dessas pessoas que estavam desqualificadas, os bastardos no caso, mas tem uma ressalva, né? Logo no versículo 7 diz o seguinte, olha, não odeiem os edomitas. Por quê? Porque os edomitas eles tinham um parentesco mais próximo de Israel. Na verdade, eles eram descendentes de Esaú. Então não podiam ser odiados. Então havia ali um cuidado de Deus de dar essa orientação de como tratar essas pessoas, inclusive aquelas que, por mais distante que fossem, tinham algum nível de parentesco com Israel. Isso eu achei muito interessante e é algo que nós deveríamos sempre pensar. Na segunda parte aqui deste capítulo, trata também sobre a santidade do acampamento. O que é isso? O povo está indo para a guerra, né? Então vocês imaginam como que é aqueles pelotões deitados aí, dormindo, acampando ao sereno, para que pudessem invadir uma cidade, alguma coisa desse tipo. Pelo fato de estarem indo para a guerra, poderiam estar de qualquer jeito no que diz respeito àquilo que a lei dizia sobre pecados? Claro que não. Então um exemplo que nós temos aqui é o seguinte, se houver algum entre os soldados, aí, entre algum homem que tem aquele motivo de poluição noturna, né, que seria a eliminação do sêmen de forma voluntária, né, de forma involuntária, aliás, e noturna, esse alguém deveria ser purificado, porque dentro daquele acampamento ali, ainda que de guerra, também o Senhor visitava esse povo. Então havia necessidade do exército manter-se em santidade para ir para a guerra. Isso é muito interessante. Ao contrário do que muitas pessoas às vezes propagam, até mesmo a gente vê muito em filmes de guerra, que nesses acampamentos se faz qualquer coisa. Com o povo de Israel era diferente. Inclusive aqui tem um local dizendo, olha, para fora do acampamento vocês vão ter um lugar, inclusive para fazer as suas necessidades. Então o nível de santidade era altíssimo e já falei muito sobre essa questão da santidade nas nossas reflexões anteriores, né? Também neste capítulo nós vamos entender um pouquinho, a partir do versículo 15, vai falar sobre a questão de como tratar um escravo fugitivo, né, um estrangeiro que podia ser recebido dentro de uma casa, se assim a pessoa que recebeu desejasse. Falava também da prostituição cultual, né, porque a crítica aqui dizia o seguinte, olha, nas filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, porque naquele contexto de época, né, essa prostituição cultual era extremamente praticada ali na religião cananeia, né? Então, só que era um ritual como se fosse para aumentar a fertilidade da mulher, mas obviamente que isso foi severamente proibido de acontecer dentro da realidade do povo de Israel. E também tem um alerta de que não se cobre juros dos compatriotas, né? Então, primeiro que o pedido de empréstimo era, como é hoje também, né, por muitas vezes um ato de desespero. As pessoas ficavam desesperadas e iam lá pedir os seus empréstimos. Então, a orientação aqui de Deus é, olha, dos seus compatriotas não vão cobrar juros, dos estrangeiros você pode emprestar cobrando juros, não tem problema, mas esses que são seus compatriotas, vocês não façam isso. Isso é muito claro. E ainda diz o seguinte, vocês não vão fazer isso para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês com todos os seus empreendimentos aqui nessa terra. Enfim, seja justo com os seus compatriotas. Esta aqui era a ordenança de Deus. E por último, neste capítulo, nós vamos ver a questão do voto. Qualquer voto que era feito em relação a Deus, aqueles votos que nós já tratamos, quais são os votos que eram aceitos, nós já vimos tudo isso ao longo das reflexões. A orientação aqui agora é sobre o cumprimento desse voto. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor certamente irá exigir isso de vocês e vocês serão culpados de pecado. Lembrando, hein, pessoal, estou falando aqui do Antigo Testamento, desta aliança aqui. Não é esses votos aí loucos que nós vemos dos falsos profetas para hoje, ó. Faz um voto de sacrifício de 10 mil reais e aí às vezes pode ser que você empolgado ou empolgada foi lá e fez o voto e não conseguiu comprar e vai achar que isso daqui Deus vai cobrar vocês disso. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendam, os votos que nós estamos falando aqui são os votos que nós já tratamos nas outras reflexões aqui do Antigo Testamento. Até porque um voto qualquer, ele tinha que ter um critério. Ainda que fosse um voto voluntário, ele passava por um critério e você vai encontrar isso aqui nas reflexões anteriores, tá?
Então havia esse cenário do voto, fez o voto, se esse voto ele era válido, né? Vão atrás de cumprir rapidamente, ou seja, tenham palavra naquilo que vocês fizeram. Então, quando nós olhamos mais uma vez para um contexto geral desse capítulo, nós vamos ver pessoas que não eram qualquer pessoas que poderiam estar na Assembleia dos Santos. Muito interessante isso. A santidade necessária, inclusive no momento aí pré-guerra, assim por dizer, né, ali um pouquinho antes da guerra. Como devemos tratar os estrangeiros, como nós não podemos prostituir o culto, como nós não podemos tratar a usura, né? Ou seja, tomar empréstimos e emprestar com juros abusivos, né? Isso de novo para a antiga aliança, mas também uma severa advertência para que qualquer voto que fosse feito fosse cumprido. Tudo isso nos coloca em evidência uma questão: a aliança deste povo para com Deus. Pode parecer excessivo essa questão de diversas regras e diversas leis que tinham que ser observadas, mas isto é o que nós já tratamos diversas vezes, é o padrão da santidade deste povo em relação ao seu relacionamento com Deus.